Então temos aqui, ó, aquelas que eu passei para vocês antes são as medidas de tendência central, ou seja, elas vão aproximar do centro do meu intervalo. E agora aqui eu vou passar para vocês as medidas de dispersão, tá? O que são as medidas de dispersão? São as medidas que se afastam do centro, que saem fora da parte central, tá? Dentre as medidas de dispersão principais que nós temos são os chamados desvios, tá? Vamos colocar aqui o primeiro, o chamado desvio padrão, tá? O desvio padrão, em suma, vai ser o quanto os termos se afastam da média, tá? O quanto eles ficam longe da média em si, a raiz quadrada desse afastamento. O quanto eles se afastam é chamado de variância, tá? Vamos, desvio padrão igual, quando vocês colocam desv ali, ó, ele vai aparecer, né? Desvio padrão, desvio médio, desvio padrão de A, desvio padrão de P, desvio padrão de A, desvio padrão da amostra, desvio padrão de P, desvio padrão da população, tá? E tem mais alguns que vêm depois que não nos interessa. Depois eu vou pegar o desvio médio ali só para vocês terem uma situação. Desvio padrão da amostra, que é o que nós vamos, ó, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra, ignora os valores lógicos que o texto mostra. Se nós pegarmos aqui, ó, calcula o desvio padrão com base numa população total, determinada com argumento, liga valores lógicos ao texto. Como aqui nós estamos falando de uma população, então nós vamos pegar esse aqui, tá? Desvio padrão P, viemos aqui, selecionamos o intervalo e pá, 0,15. Esse aqui é o que? É a média de quanto eles se afastam do centro, tá? Se tivesse uma linha de tendência central, que seria a nossa mediana, nossas médias, geralmente ele vai se afastar nessa inclinação do 0,15 aqui, tá? Vamos colocar. Pode botar a forma nesse sentido? Já vou lá. Só vou colocar aqui agora desvio médio, que é o quanto cada um se afasta. É só desvipad, né, que seria o desvio padrão P, porque nós vamos falar aqui de uma população. Se pegar da amostra dá o mesmo valor aí, porque não tem argumento separador. Desvio médio é o que? Desvio médio sim é o quanto cada termo, a média de quanto cada um se afasta da média, digamos assim, né? Então, Desvio padrão A, né? desvio padrão P, que é da população. Não, o primeiro zero É P. P. Desvio médio, tem só ele, tá? Seleciona o intervalo e pá. Desvio médio é a média dos afastamentos da média, tá? Enquanto cada termo se desviou em média do valor central. O cálculozinho disso aqui ele é um pouquinho chato de fazer, né? Você vai fazer ele a caneta, digamos assim. Deu? 10 e médio, só tem ele. Ah, tá. Só tem ele. Esse está sozinho na luta. Pergunta aí, então. É que poderia ter o P e o A como tinha no outro, né? Fazendo uma tabela porque a gente não tem essa com esses valores. Uhum. É 4,4. E o 3,89. Oi? Primeira? Igual. Igual 10 aqui.
seleciona o intervalo. A outra aqui O médio é igual também. é igual ao desvio médio. A variação deles aqui tá igual né? Coloque o R aí. E nós temos a variação da amostra, a variação da população. Nesse caso, como não tem nenhum padrão aí, se vocês colocarem variação de P, variação de A, ele vai classificar do mesmo jeito. Tá? VARP, tá? Seleciona o intervalo, fecha e dá um Enter. Tá? Essa variação vai ser de 0,02. Variação P. Variação P de população. Nós temos uma outra situação que entra aqui, ó, que são os chamados separadores em espaços, né? Que é os decis, os quartis e os percentis. Os decis, eles vão separar a escala de 10 em 10, tá? Se eu tenho a minha tabela de frequências, fica fácil. Se eu pego a minha frequência relativa, que nesse caso não tem aqui, mas que eu posso criar ela sem problema nenhum, né? A frequência relativa, que seria igual a cada termo aqui dividido pelo valor total que nós temos aqui embaixo, no caso 100, né? Ela vai ficar exatamente igual, não vai mudar em nada, só vou fixar aqui, tá? 14% e tal, e assim sucessivamente, tá? Então vamos colocar ali em termos de porcentagem. Então, os decis, como eles separam de 10 em 10, o primeiro decil ficaria até quanto? Até 10%, o segundo até 20%, o terceiro até 30%, o outro até 40%, o outro até 50%, o outro até 60%, entende? Então, os decis, eles vão separar de 10 em 10 a minha amostra, tá? 10% em 10%. Então, inclusive, eu acredito que o Excel nem trabalha com formulação de decil. Deixa eu só ver. Não tem. Não tem porque ele separa a escala em 10%, né? 10% para cada um. Uma outra situação que ele tem e que aparece muito é o chamado quartil. Se o decil separa em 10 etapas, o quartil vai separar em 4. Tá? Ou seja, até 25% no primeiro quartil, até 50% no segundo e assim sucessivamente, 75% e 100%. Então, no quartil, ele vai separar em 4 partes, vai separar 25% para cada uma. Quartil ele tem, tá? Igual, quartil, tá? Nós temos aqui, ó, tá? Temos os dois aqui, inclusive. Aqui com dados, primeiro, ó, retorna ao quartil do conjunto de dados com base nos valores do percentil de 0 a 1 inclusive, tá? E daí retorna o quartil, o conjunto de dados com base nos valores de percentil de 0 a 1 inclusive, tá? Um é exclusivo e o outro é inclusive, tá? Incluindo ou excluindo o 0.1 ali na situação. Aqui vamos pegar esse aqui, né? A matriz. Qual que é a nossa matriz? É os nossos dados. E aqui ele pede qual quartil nós queremos, tá? E ele ainda aparece, ó, quando se coloca o ponto e vírgula, ele vai aparecer, ó, primeiro quartil 25%, segundo quartil 50%, terceiro quartil 75%. Consequentemente, o segundo quartil vai coincidir com quem? Com o termo mediano, com o termo do meio, tá? Vamos colocar aqui primeiro quartil, tá? Primeiro quarto é 1,5, ou seja, 25% vai dar até 1,50, tá? Se ao invés do primeiro eu colocar o segundo, ele vai pegar até o segundo, que vai ser 1,64, entenderam?
Então a relação quartil aqui, ela vai separar em 4 partes. Se eu pego na tabela, ela estaria aqui, né? A frequência absoluta acumulada. Vamos pegar a frequência relativa acumulada. Igual a do lado, igual a do lado, mais a de cima. Então aqui, ó. Por que ele deu 1,50? Observem aqui, né? 25% está nesse espaço aqui, ó. Fica entre 1,46 e 1,53. Como eu peguei diretamente da tabela, ele já organizou e já viu onde que está, que seria 1,50. Se eu fosse fazer por aqui, eu tinha que fazer um cálculo para chegar a esse 1,50. Tá? Muito mais complexo do que... Se nós pegarmos aqui, ó, o segundo quartil, ele nos diz que é 1,64. Se observarmos, ele está aqui nesse intervalo, 56, tá? Que fica entre 1,60 e 1,67. Então, quartil vai ser isso. Ele vai separar em 25% cada uma das unidades. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o quarto quartil, que seria 100%. Aqui ele vem já com 10 aqui. Professor, mas é o mesmo sistema ali, seleciona, né? Você digita a fórmula, seleciona a matriz seria ali, e pede qual quarto que você quer, se você quer o primeiro, se você quer o segundo, se você quer o terceiro, e assim sucessivamente. Tá, e aí a minha deu merda aqui. Ponto e vírgula, ele pede qual você quer. Qual quartil que você quer. Dele aparece do ladinho lá já, né? Ele auxilia nisso também. Tá, então aqui eu só vou colocar. Selecionar ele ali. Só vou em cima ali do qual que eu quero, o primeiro, o segundo. Ou digita, né? Se quiser. Tá. Ele vai colocar a questão aqui, ó, do qual usar, do excludente ou do includente, tá? O excludente, o que acontece? Quando vocês vão colocar o quarto aqui, ó, ele aparece só 1, 2 ou 3. Ele aparece só os termos do meio. Tá? E o includente, que é esse aqui, ó, tá? Se vocês verem, ele vai aparecer o 0, que é o valor mínimo, né? O quarto, que é o valor máximo, que do outro acabou excluindo. A única diferença dos dois é essa, tá? Porque são valores, se eu colocar o 0 aqui, ó, né, ele vai dar o meu valor mínimo meu da tabela, que é 1,39. Se eu colocar o 4, ele vai dar o valor máximo, que é o de 100%. Entenderam? Então a relação do quartil ele vai separar em 4 etapas as tabelas nossas aí, para ficar só de uma forma um pouquinho mais fácil de vocês interpretarem ela também. Tá certo?